Salve, salve, meu camarada! Olha aí, do outro lado da câmera, você está aí, cheio de disposição, com vontade de aprender, e é agora da gente dar continuidade. É a hora de a gente dar continuidade, para falar bonitinho, né? De acordo com a norma culta, em sintaxe. Curso de questões comentadas do SESP-NB, sintaxe. Olha só, dentro de sintaxe, pode cair de tudo na prova do SESP. Eu vou dizer mais, não é incomum, pelo contrário, é normal cair uma questão de sintaxe na prova. É aquilo que eu te disse, lembra? Aula passada, desde o início, eu peguei aquilo que há de melhor, aquilo que é o filé, eu peguei aquilo que na prova do SESP é extremamente recorrente, extremamente frequente, estou mostrando para você. Ó, isso aqui é o padrão. Entendeu o padrão? Estudou em cima do padrão? 90% da prova, meu camarada, em relação à gramática, não tem o que temer. Por quê? Porque tudo que pode cair na sua prova vai ser falado por mim, relacionado à gramática. Tudo ou quase tudo. Não é isso? Porque ainda tem questões de interpretação, questão de redação oficial, coisa que eu não vou falar, porque o meu foco é gramática. Beleza? Tranquilidade? Então vem comigo, sintaxe. Vamos lá, olha para a telinha. SESP-NB, TCDF, Auditor de Controle Externo, 2012. Questão fresquinha. Fragmento de texto. Acompanha comigo, devagarzinho. A primeira convicção política incutida em meu espírito foi que o município não tinha recursos e que, por esse motivo, andava descalçado ou devia o calçado. Número 1. A primeira convicção política do narrador é constituída, de fato, por duas convicções, que completam o sentido da forma verbal foi que o município não tinha recursos e que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Meu camarada, essa questão está errada. Por que ela está errada? Observe, o cara diz assim no enunciado: a primeira convicção política do narrador é constituída, de fato, por duas convicções, que completam o sentido da forma verbal foi. Para tudo. Volta para o texto. O cara diz que a primeira convicção política, na verdade, são duas e não uma. O que já é estranho, né? Porque ele fala a primeira convicção política. Volta. Olha aí, ó. A primeira convicção política incutida em meu espírito foi que o município não tinha recursos. Esta foi a primeira convicção política incutida no espírito do narrador, que o município não tinha recursos. Esta foi a primeira convicção política do narrador. Aí o cara diz, volta lá para a questão, o cara diz assim: de fato é constituída por duas convicções, que completam o sentido da forma verbal foi, dois pontos, que o município não tinha recursos e que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. O cara está querendo dizer que essas duas orações aqui, iniciadas pelo quê? São, na verdade, complemento do verbo da oração principal, foi. Só que isso não é verdade. Volta lá para o texto. A primeira convicção política incutida em meu espírito foi esta. Esta qual? Que o município não tinha recursos. Aí, aparentemente, você pensa assim: bem, então esse E está ligando essa oração, que o município não tinha recursos, a esta oração, que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Só que, cuidado, meu camarada, cuidado, cuidado. Tenha bastante cuidado. Lê de novo. A primeira convicção política incutida em meu espírito foi que o município não tinha recursos e que, por esse motivo,
andava descalçado. Se eu digo, vamos lá, se eu digo que esta oração entre colchetes, na verdade, é o complemento do foi, dessa oração principal aqui, ó, a primeira convicção política incutida em meu espírito foi. Se eu digo que essa oração aqui entre colchetes, que por esse motivo andava descalçado ou devia calçado, é o complemento dessa oração principal, a primeira convicção política incutida em meu espírito foi. Eu estou dizendo que, na verdade, são duas convicções mesmo. E aí, o gabarito teria que estar certo. Mas está errado por quê? Por que detalhe? Observe a maldade de novo na questão. Olha aí. A primeira convicção política do narrador é constituída de fato por duas convicções que completam o sentido da forma verbal. Foi que o município não tinha recursos e que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Sabe qual é o problema do enunciado? Primeiro problema, o cara diz, a primeira convicção política do narrador é constituída de fato por duas convicções. Mentira. É só uma convicção. Qual é a convicção? Volta para o texto. A convicção é que o município não tinha recursos. Esta é a única convicção que está aqui. É a primeira convicção política dele. E é uma só, que o município não tinha recursos. Aí o cara diz no enunciado que, na verdade, não é só essa, que também tem essa daqui, ó. Que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Só que isso não é verdade por um motivo muito simples. Observe que há uma relação de causa e consequência. Qual é a convicção dele? Só tem uma, hein? Que o município não tinha recursos. E qual foi a consequência disso? Aí ele vai e explica. Que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Aí eu te pergunto, andar descalçado ou dever o calçado, ou seja, sem ter dinheiro de pagar o tênis, o sapato que foi comprado pelo narrador. Isso aqui é uma convicção política? Não. Isso é uma consequência da primeira convicção política do narrador, que é o município não tinha recursos. Essa é a convicção dele. E a consequência dessa convicção é, por esse motivo, o narrador andava descalçado. Ou o narrador devia o calçado. Ou seja, não tinha dinheiro para pagar o sapato, o tênis, o calçado. Beleza? Então, essa questão é muito maldosa. Ela trabalha sintaxe e, ao mesmo tempo, interpretação. Porque, a princípio, como esse E aqui, ó, como esse E está ligando uma oração à outra, parece que as duas orações, que o município não tinha recursos e que por esse motivo andava descalçado ou devia calçado, parece que essas duas orações fazem parte dessa expressão aqui, ó, primeira convicção política. Parece. Só que você tem que perceber o seguinte, a primeira convicção política dele foi que o município não tinha recurso. E qual foi a consequência dessa convicção, dessa primeira convicção? Que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado. Questão muito maliciosa, muito maldosa. E o que é pior, cara, essas duas orações até são o complemento da oração principal. Olha aí, ó, olha para mim rapidinho. Eu digo assim, quer ver, ó? Presta atenção. Minha opinião foi que, olha aí, ó, desdobramento. Minha opinião foi, oração principal, que ele ia passar e que ia ter êxito no emprego. Observe que o E está ligando uma oração a uma outra oração. Ambas as orações são complementos da primeira.
que é a oração principal. Então parece, da maneira como o cara coloca no enunciado aqui, que essas duas orações, na verdade, representam duas convicções políticas do narrador. Só que uma é consequência da outra. E não ambas fazem parte da expressão a primeira convicção política, como se a primeira convicção política se desdobrasse em duas opiniões. Não faz sentido. Então a maldade está aí. A maldade está em dizer que as duas orações complementam a oração principal. Aí é verdade. Agora, a mentira está em dizer que essas duas orações, na verdade, são duas convicções do narrador. Quando a gente sabe que só a primeira é a convicção do narrador e a segunda é a consequência advinda da primeira. Beleza? Questão maliciosíssima. Eu estou há 11 minutos praticamente falando dela, para você ver que de vez em quando o cara pega pesado, e você, meu camarada, tem que estar como? Preparado? Concorda comigo? Como é que você vai se preparar para uma questão dessa? Você vai fazer, meu camarada, 10 milhões de questões, como eu falo sempre. Você vai, por exemplo, pegar essa explicação que eu acabei de dar e vai rebobinar, meu camarada. Vai apertar o play de novo e vai ter contato de novo com a explicação que eu acabei de dar. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte. Há uma oração principal, ela tem dois complementos, em formas de oração também. Oração 1, oração 2. Aí o cara diz que essas duas orações são duas convicções políticas. Só que isso não é verdade. Só a primeira trata da convicção política, que é, olha na telinha, que o município não tinha recursos. E a segunda? E que por esse motivo andava descalçado. Isso não é uma convicção dele. Essa parte aqui, ó, essa oração, essa última, não é a convicção política. Só a primeira é. A segunda é consequência da primeira. Por isso, essa questão está errada. Muito maldosa essa questão. Muito. Extremamente. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega mais alguma suave, né? Já sentiu a pressão, né, da sintaxe na prova do CESP. Mas vamos lá. Não desiste não. Estufa o peito e parte para dentro. CESP, UNB, PF, Agente, 2012. Mais uma questão novinha. Número 2. Os trechos por sentenças, por decretos, no seguinte trecho. Por sentenças, por decretos, parecerias divinos. E, por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos, no seguinte contexto. Por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes. O cara está querendo dizer que isso aqui, ó, que eu estou sublinhando, exercem função adverbial nas orações a que pertencem e ambos, ou seja, ambos esses trechos aqui, ó, por sentenças, por decretos e por fictícia autoridade, vãs razões e falsos motivos, ambos denotam o meio empregado na ação representada pelo verbo a que se referem. Vamos ver se isso é verdade ou não? Olha para mim rapidinho. Quando o cara diz que esses adjuntos adverbiais, o cara diz que representa ou exerce função adverbial. Então o cara está dizendo que por sentenças, por decretos, é um adjunto adverbial. Aí ele diz que esses adjuntos adverbiais, esses termos que apresentam função adverbial, têm valor semântico de meio. É o famoso adjunto adverbial de meio. Vou te dar um exemplo, vamos lá. Eu viajei de trem. De trem, adjunto adverbial de meio. Foi o meio utilizado por mim para viajar. Beleza? Tranquilo? Então, o de trem é um adjunto adverbial de meio. Aí o cara está querendo dizer que, olha para a telinha, por sentenças, por decretos e por fictícia autoridade, vãs razões e falsos motivos, são adjuntos adverbiais de meio. Só que será que isso é verdade? Observe o que está no primeiro parêntese aqui. Nos primeiros parênteses aqui. Por sentenças, por decretos, parecerias divinos. Ou seja, vós parecerias divinos por sentenças
por decretos. Ou seja, por meio de sentenças, por meio de decretos, vós parecerias divinos. Eu até concordo que esse primeiro caso aqui, esse primeiro adjunto adverbial, na verdade, são dois adjuntos adverbiais, né, coordenados, eles até indicam meio. Eu até concordo com isso. Agora, olha esse segundo caso. Por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes. Nesse caso, a relação não é de meio. A relação é outra. A relação de sentido é diferente. Vê se não é. Vós inutilmente matastes, por quê? Por fictícia autoridade, vãs razões, falsos motivos. Então, por fictícia autoridade, vãs razões e falsos motivos, indicam causa e não meio. Ou seja, o cara matou por quê? Por fictícia autoridade, vãs razões e falsos motivos. Então, uma expressão adverbial indica meio, outra indica causa. Só que o cara diz que ambos denotam o meio, empregado na ação representada pelo verbo a que se referem. Isso não é verdade. Um indica causa, outro indica meio. Então, não são ambos que denotam o meio. Um indica causa, um indica meio. Número 2, errada. Questão erradíssima. Beleza? Questão também não foi fácil, mas a gente está aqui para lutar contra isso. Vamos lá. Questão número 3. SESP-UNB, Polícia Civil Ceará, inspetor da Polícia Civil, 2012. Número 3. No trecho, é verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. O emprego da forma verbal singular justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Parceiro, olha para cá. Deixa eu te falar um bagulho. Toma cuidado com essas afirmações. Muito cuidado. Por quê? O verbo ser só não tem sujeito. Ou seja, o verbo ser só constitui uma oração sem sujeito quando ele indica hora, data, tempo e distância. Não é o caso. Então, o verbo ser tem sujeito? Ele tem sujeito. Ah, Pestana, mas o cara está falando de sujeito explícito. De repente, o sujeito está implícito, né? Está oculto. Cuidado. Será que o sujeito não está explícito? Volta de novo para a questão. É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. Meu camarada, aprende aí um bizuzinho. Verbo ser na terceira pessoa do singular mais um substantivo mais o que iniciando uma oração. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Ah, como é que eu sei que é uma conjunção integrante? Lembra daquele bizuzinho. Substitui a oração iniciada pelo que. Substitui a oração iniciada pelo que por isso. É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. É verdade isso. Ou seja, isso é verdade. Isso o quê? Que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, é verdade. Então, meu camarada, você acabou de descobrir o seguinte. Esse bizuzinho aqui, ó, é quase uma fórmula matemática, né? Ser na terceira pessoa do singular, mais substantivo, mais que condição integrante, iniciando uma oração. Não respira. Essa oração, meu camarada, tem função de sujeito, desde criancinha. É a chamada oração, lembra disso? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, o cara diz, o emprego da forma verbal singular justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Isso aqui é mentira. O sujeito está explícito. Só que o sujeito está em forma de uma oração. É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas.
Que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, é verdade. Ou seja, isso é verdade. Toda vez que você perceber essa construção, verbo ser, terceira pessoa do singular, substantivo, às vezes adjetivo, tá? Às vezes pode ser um adjetivo. Mas, conjunção integrante, iniciando uma oração, podendo ser substituída por isso, essa oração, iniciada pelo que, vai ter função de sujeito. É um sujeito em forma de oração, mas é um sujeito. Então, o sujeito é explícito? Tá. Só que o cara diz que não tem sujeito explícito. Logo, questão número 3 está errada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Dá uma olhada aqui pro Pestaninha. Dá uma olhada. Pô, Pestana, eu tô achando essas questões muito difíceis. Olha, as questões realmente até agora não foram fáceis. Isso é fato. Tanto que eu estou perdendo muito tempo em 3 questões para falar de uma série de detalhes dentro da sintaxe. Mas é aquela velha história que eu venho comentando contigo. Eu acredito que você deva ter uma base legal de português para, junto comigo aqui, fazer um bate-bola maneiro. À medida que eu for falando, nomenclaturas e tudo mais, você vai assimilando. Ah, tá, oração subordinada, substantiva, subjetiva, beleza. Ah, tem aqui uma oração, beleza. Ou seja, você tem que dominar a nomenclatura, porque senão eu estou falando ao vento. Tranquilo? Para que você domine a sintaxe, meu camarada, que é uma parte realmente chatinha dentro da língua portuguesa, dentro da gramática da língua portuguesa, eu sugiro que você não só faça 10 milhões de questões, porque isso aí você já sabe. Isso você tem que fazer em qualquer tipo de matéria dentro da gramática, beleza? Qualquer parte dentro da gramática, isso é importante. Agora, mais do que isso, eu gostaria que você analisasse a teoria junto com as questões. Pega a teoria e aprende isso. Porque sintaxe é um negócio chato. Por exemplo, eu, Pestana, vou te dar um testemunho aqui, pessoal, beleza? Só para você sentir a pressão. Até o 6º período da faculdade, eu não entendia orações coordenadas, orações subordinadas. Principalmente as subordinadas, até o 6º período. E são 8 períodos, tá? Pô, Pestana, como é que você aprendeu então? Como é que você passou, tá me dando aula? Como é que você é formado? Meu camarada, sabe o que eu fiz? Quando eu senti a pressão, quando eu senti que eu não estava conseguindo, olha o que eu fiz. Eu peguei 2 gramáticas de linguagem muito fácil. Eu lembro até hoje das gramáticas. Gramática do Faraco e Moura e gramática do Hernani Terra. Peguei essas 2 gramáticas, linguagem fácil, e comecei a ler aquela teoria de orações subordinadas. Comecei a ler, tentando fazer questão, comecei a ler. Maluco, chegou uma hora que caiu a ficha. Plim! Aí eu, opa, caraca, isso é muito fácil. Como é que eu não percebi isso antes? Olha aqui, pá. Então, é uma questão de insistência. Ah, mas eu tenho dificuldade. Eu também tinha muita dificuldade. E eu caí dentro de insistir, teoria, questão. Chega uma hora que o teu cérebro capta a mensagem. E aí você, putz, quanto tempo eu perdi para assimilar isso aqui é tranquilo, blá. Beleza? Então vamos lá. Não esmoreça, insista. Quero ver você chateado não, só porque as questões são complicadas. Tranquilo? E se você estiver achando as questões fáceis, tirando a primeira, né? A primeira deu trabalho. Sabe disso? Porque era sintaxe com interpretação. Beleza, então vamos que vamos. Você que já está tarimbado, vamos nessa. Questão número 4. Olha aí para a telinha. Na linha 3, bebeu uma água aqui, agora tem água. E vamos lá. Na linha 3, sua soberania foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder. A expressão pelas redes transnacionais de poder indica o agente da ação verbal de ultrapassar. Meu camarada, essa questão é muito fácil, muito tranquila. É uma questão assim, tipo, pô, acerta aí, meu camarada. Pô, ganha um pontinho aí da banca. Beleza? É nesse estilo, muito tranquilo. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui rapidinho, só para você sentir o quão tranquila ela é. O garoto quebrou a vidraça.
A voz aqui é ativa, né? Porque o sujeito está praticando a ação verbal. Então, o sujeito aqui é agente da ação verbal, do verbo quebrar nessa frase. A voz é ativa, tudo bem? Beleza. Agora, olha para essa frase aqui. Sua soberania foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder. Sua soberania foi ultrapassada. Sua soberania está praticando a ação ou está sofrendo a ação de ser ultrapassada? Está sofrendo. Opa. Então não é voz ativa. É voz passiva, Pestana. Isso. É voz passiva. Exatamente. Quer ver, ó? Volta para essa frase aqui. O garoto quebrou a vidraça. Passa essa frase que está na voz ativa para a voz passiva analítica. Vai ficar como? A vidraça. Aí você pega o verbo e coloca, ó, verbo ser mais particípio. A vidraça foi quebrada. Por quem? Pelo garoto. Pelo garoto é o agente da passiva. Ou seja, é o agente da ação verbal do verbo quebrar. A vidraça foi quebrada pelo garoto. Quem praticou a ação de quebrar? Quem foi o agente da ação verbal do verbo quebrar? Não foi o garoto? Então, na voz passiva analítica, o agente da passiva é o agente da ação verbal. É a mesma coisa que acontece aqui na número 4. Lê de novo. Sua soberania foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder. Ou seja, as redes transnacionais de poder ultrapassaram sua soberania. Então, o agente da passiva é pelas redes transnacionais de poder. Lembrando que o agente da passiva normalmente começa pela preposição por. Beleza? Por mais as, pelas. Na verdade é per mais as que gerou pelas, mas a preposição per é arcaica. Então, por mais as, pelas. O agente da passiva é normalmente iniciado por essa preposição, ok? Muito raramente pela preposição de. Tudo bem? Então, meu camarada, isso que está entre aspas aqui, essa expressão é o agente da passiva. É o agente da ação verbal do verbo ultrapassar. E essa frase, note, ser mais particípio. Essa frase está na voz passiva analítica. Portanto, número 4, está certíssimo. Olha que interessante, olha para mim rapidinho. Olha que interessante essa questão. Em vez do cara falar assim para você, a expressão destacada é o agente da passiva. O cara não falou isso. Assim, ele falou isso de uma outra maneira. Qual foi a outra maneira? Ele disse que a expressão destacada é o agente da ação verbal. E é verdade, porque o agente da passiva é o quê? É um termo que pratica uma ação na voz passiva analítica. Tudo bem? Vamos lá, outro exemplo. O macaco comeu a banana. Voz ativa. O sujeito está praticando a ação. A banana foi comida pelo macaco. O macaco continua praticando a ação de comer. Só que ele está em forma de agente da passiva. Por quê? Porque nessa segunda frase, a voz é passiva analítica. Tranquilidade? Então vimos, hoje, no início de sintaxe, o quê? Vimos uma questão chatinha de orações subordinadas com interpretação. Vimos uma questão de de agente da passiva agora. E vimos outras questões relacionadas também ao assunto de sintaxe. Beleza? Tranquilidade? Cai dentro desse assunto, tamo junto. Qualquer parada, manda aí o seu recado. Tranquilidade? Um abraço, daqui a pouco a gente volta, hein? Fui!